tema de hoje, uma menina e uma mulher curadas, o texto de Marcos capítulo 5, 21 ao 43. Estamos numa série Milagres de Jesus. Durante o mês de novembro, nós estaremos falando sobre os milagres de Jesus. E a palavra milagre é exatamente aquilo que o ser humano não pode fazer. Os médicos, por exemplo, vão lá, fazem uma cirurgia, dão uma medicação e falam: olha, o que aconteceu foi um milagre. Ou seja, está além da nossa capacidade humana. Jesus fez milagres, coisas que ninguém mais faz, milagres. Mas os milagres, o seu maior objetivo dos milagres era apontar para a vida de Jesus. Quem é Jesus? E a glória seja de Deus. E nós estamos dividindo essa série em temas ou subtemas. O tema é milagre, e aí nós estamos dividindo em subtemas ou categorias de milagres. Então a primeira categoria que eu escolhi foi milagres na natureza. Jesus fez muitos milagres na natureza. Ele transformou água em vinho, ele andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, acalmou uma tempestade. Muitos milagres da natureza. E nós falamos aqui, escolhemos semana passada, água em vinho, João 2, 1 a 11. Hoje nós vamos falar de uma segunda área da cura física. Pessoas que foram curadas fisicamente. Temos na Bíblia a sogra de Pedro foi curada. Você fala: nossa, Jesus era bom mesmo, até a sogra de Pedro ele curou, né? Isso era bom mesmo, esse homem, né? A sogra de Pedro. Temos outros milagres. Tem uma cena lá na Bíblia que Pedro tira a espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus pega a orelha do rapaz, devolve e cura a orelha dele. Gente, são tantos milagres na saúde física, e nós escolhemos dentro desses milagres da saúde física, escolhemos o texto de Marcos 5, que fala de duas mulheres ali, uma menina de 12 anos, e uma mulher de 12 anos, que sofria de hemorragia, 12 anos sofria de hemorragia. E aí nós vamos falar de outros assuntos aqui, os próximos domingos: expulsão de demônios, ressurreição de mortos, pessoas que receberam a visão novamente, cura da visão. Então são áreas do ministério de milagres de Jesus. Vamos ver então o nosso texto de hoje. O texto começa dizendo que, verso 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem Jesus, e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Então vamos entender aqui como que começa essa história. Temos ali o nosso Jairo. Quem que era Jairo? Jairo era chefe da sinagoga, ou seja, ele coordenava o culto. Pastor, que era uma sinagoga? Eles tinham naquela época o templo e as sinagogas. Então o templo era aquele lugar maior, mais amplo, mais conhecido, e as sinagogas ficavam nas suas cidades distantes, lugares de culto, pequenas igrejas. Ali na sinagoga eles cantavam, oravam, liam a Bíblia. E o Jairo, ele era o que então? Um dos principais da sinagoga, um dos dirigentes. Ele fazia parte dessa classe sacerdotal, ali junto com os fariseus, com os escribas. Ele fazia parte da liderança religiosa dos dias de Jesus. E esse homem chamado Jairo, ele tem uma causa urgente. Qual a causa dele? Ele diz no verso 23, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Talvez você pai aqui, você mãe, já teve uma situação de ver o seu filho numa fase difícil. Eu me lembro um dia que nós estávamos aqui na igreja, e Samuel rachou a cabeça aqui na igreja, caiu ali no salão,
era sangue para todo lado, e nós saímos aqui desesperados, rumo ao hospital, sangue saindo pela sua testa, e aí a gente fica como pai naquela hora dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia, que não seja nada demais, que não seja grave, e que os médicos estejam bem dispostos a atender, e a gente vai naquela desespero ao hospital. Então você que é mãe e pai, a criança é peralta, a criança vive nessas peraltices, né? E a gente sofre com isso, a gente preocupa quando o filho está meio calado, doente, com febre. Jairo tinha essa causa, a filhinha dele tinha 12 anos, pastor, mas não fala 12 anos, lá no verso 42 fala que ela tinha 12 anos, a filhinha dele tinha 12 anos, e é importante esse dado aqui de 12 anos, porque 12 anos era uma fase em Israel, e também para nós, uma fase de transição. 12 anos, nós sabemos que a menina vira mulher, é chamada de puberdade, começa um ciclo menstrual, ou a primeira menstruação, a monarca. Ali, a menina, ela começa a virar uma mulher, começa a ter um período mensal de um fluxo de sangue, com 12 anos, e interessante que essa história, que vai aparecer logo mais da mulher, ela também fala de sangue, de hemorragia. Então essas histórias estão entrelaçadas. O problema da filha de Jairo, ela tinha 12 anos, virando uma mulher, menina virando mulher, e estava doente, estava à morte, não sabemos qual a doença, não sabemos qual o problema, a Bíblia não fala, mas o desespero de um pai, dizendo: Jesus, vai na minha casa, coloca as mãos sobre ela, abençoa ela, para que ela seja salva, e ela volte a viver, A Bíblia diz que Jesus foi com ele, Marcos 5,24, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Que bom, né, que Jesus foi com ele, até a sua casa, e Jesus também vai conosco, quando estamos no nosso desespero na área da saúde. E aí, nesse momento, o texto vai entrar uma nova figura nessa passagem. A filha de Jairo vai ficar em segundo plano, Jairo vai ficar em segundo plano, e vai entrar do verso 24 ao 34, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Olha lá o texto de Marcos 5,25, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Gente, 12 anos de sofrimento, não estão falando aqui de 12 dias, 12 semanas, 12 meses, 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Você sabe que a hemorragia não é um bom sinal. Ela possivelmente, após 12 anos, ela tinha desenvolvido outros problemas. Um deles, você deve saber, é a anemia. Eu imagino essa mulher como uma mulher muito frágil, fisicamente, cansada. Ela vinha numa doença crônica, grave, e a Bíblia diz que padeceu na mão de vários médicos, ou seja, naquela época ela buscou ajuda, mas ela não conseguiu ajuda, a medicina, ela não foi capaz de ajudá-la, ao contrário, ela gastou o seu dinheiro, e foi de mal a pior, foi até pior ainda do que ela já estava. Muitas pessoas pegam esse texto e falam assim: está vendo, não precisa de médico, crente não vai em médico, crente não precisa de fazer exame, porque diz a Bíblia que a mulher padeceu na mão de médicos. Olha, isso aí é uma opinião sem sabedoria, até porque
eu ensino aqui para vocês sempre isso, porque tem muitos ensinos diferentes desse, que nós temos sim, irmãos, que buscar ajuda médica, que nós temos sim que fazer exames, que nós temos sim que tomar medicamentos, porque se nós temos tudo isso ao nosso favor, é bênção de Deus, é a sabedoria de Deus à humanidade. Então, nós não temos dificuldade com isso. Tudo que nós temos, se você está aqui hoje, nós temos uma luz elétrica aqui, nós temos um som, nós temos ar-condicionado, isso aqui é invenção humana, tudo é invenção humana, gente, mas quem deu a sabedoria? Foi Deus, inclusive a medicina, inclusive a psicologia, inclusive a psiquiatria, a fisioterapia, a nutrição, tudo é de Deus. Para com essa besteira, tudo é de Deus, né? Nada é do diabo, tudo é de Deus. Há lugar para a medicina, há lugar para o tratamento, há lugar para o remédio, há lugar para a ciência, há lugar, porque Deus que dá aos homens a sabedoria, e há lugar. Agora, é claro, tem situação como essa mulher, que a medicina não consegue resolver. A medicina, ela é limitada, a medicina tem limites, e no caso dela, a medicina disse: olha, nós não podemos ajudar você, nós estamos no nosso máximo, e hoje a gente sabe disso, tem situações, a gente viu no Covid, pessoas que chegaram ao ponto de a medicina dizer: olha, não tem o que fazer, mas devemos buscar a medicina, e se a medicina disser não tem o que fazer, é um milagre, oramos e nos cuidamos, oramos e nos consultamos, oramos e fazemos exame, é assim que a gente vai, e não tem nada de errado nisso. Então, o problema dessa mulher é uma hemorragia, né? Hemorragia, que é a ruptura de vasos sanguíneos, ela sangrava diariamente, e isso naquela época era muito ruim, porque o sangue, você sabe que o sangue, até hoje, o sangue ele é um transmissor de doença, e naquela época, como ainda a ciência não era muito evoluída, vamos dizer, desenvolvida, eles tinham alguns cuidados. Por exemplo, um leproso naquela época, ele ficava isolado da comunidade, porque ela transmitia aquela lepra. Assim também, uma pessoa que tinha um fluxo, ou uma mulher menstruada, ela devia ficar isolada, ela era impura. Para quê? Para que ela não pudesse contaminar, se ela tivesse alguma doença, outras pessoas. Isso é uma coisa da época. Hoje nós lidamos bem com a menstruação, lidamos bem com outras tantas coisas, a lepra, hanseníase hoje, mas naquela época não, ela era excluída, ela era segregada, ela era isolada. Possivelmente essa mulher não era casada, essa mulher possivelmente ela não ia nos cultos, na sinagoga, porque ela era impura, ela era excluída do convívio da família, porque ela era impura, todo dia impura, não uma vez no mês na menstruação, todo dia ela era impura, todo dia ela sangrava. Então o caso dela era muito difícil, e ela ouviu a fama de Jesus, verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Interessante aqui que essa mulher, ela tem um gesto de fé, porque ela era impura, ela não podia sair do seu esconderijo, do seu cantinho, da sua casa, do seu isolamento, mas ela sai, ela ouve falar da fama de Jesus, e ela vai por trás dele, entre a multidão. Talvez se alguém visse ela ali e falasse: sai daqui, impura, mas ela vai, ela toca, porque ela pensa: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. Até tem músicas que foram inspiradas nessa passagem. Tem uma música que fala: se apenas eu tocar nas vestes de Jesus. E ela fez isso com muita fé, ela foi buscando um objetivo, ela ouviu a fama, disse: Jesus está passando aqui por aqui, passando aqui na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, eu vou lá, eu vou tocar nele, e eu vou ficar curada. E ela assim fez,
E realmente foi um toque de fé. O verso 29 fala: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado o seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Interessante, quando ela toca, na hora, diz a Bíblia, na hora, lhe estancou a hemorragia. Na hora ela foi livre daquele mal que 12 anos a perseguia. E sabe o que Jesus fez? Jesus, nessa hora, ele diz assim: quem me tocou? Agora veja bem, gente, quantas pessoas tocavam nele nessa hora? Muitas. A multidão o comprimia. Muitas pessoas ali tocando em Jesus, falando com ele: ô filho de Davi, não sei o que, Jesus, vai na minha casa, Jesus não sei o que, não sei o que, muita gente falando com ele ali. E ela toca, mas quando ela toca, parece que o toque dela é diferente. O toque dela, ela sente curada. E Jesus faz uma pergunta: quem me tocou? Até é engraçada a reação dos discípulos. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Gente, vamos falar aqui, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Você já viu quando, vamos falar do presidente Bolsonaro, que é o nosso presidente atual. Quando ele vai num lugar, ele tem o segurança dele, né? Aí ele vai aquela turma ali atrás dele, sempre tem alguém ali do lado dele. Assim os discípulos faziam. Os discípulos, Jesus tinha, né? Eles estavam ali protegendo, uma barreira de proteção. Dá licença, deixa o mestre passar, Jesus tem que andar, Jesus tem que sair daqui. E os discípulos iam abrindo espaço. E de repente Jesus fala assim: quem me tocou? Aí os discípulos, eles são irônicos aqui, falam assim: mestre, vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Você está com brincadeira, Jesus? Tanta gente aqui tocando em você, tanta gente aqui chamando você, tanta gente aqui querendo um milagre, e você vai falar que alguém te tocou? Né? Eles foram irônicos. Mas Jesus, ele estava perguntando por quê? Porque ele sentiu que foi um toque diferente. Ele sentiu que naquele momento saiu o poder dele. Foi um toque de fé, um toque diferente. A mulher foi cheia de fé. Ela disse: se eu apenas lhe tocar, não é nem tocar nele, nas vestes dele, eu serei curada. E ali ela assume que foi ela diz: fui eu que toquei. E diz a Bíblia, você vê o verso 33, que ela está atemorizada. Por que ela está atemorizada? Porque ela não podia tocar em ninguém, ela era impura, ela não podia sair do seu gueto, da sua casa, do seu esconderijo. Ela estava no meio da multidão, ela está com medo, porque qual a reação de Jesus? Será criticá-la, condená-la, xingá-la? Ela está tremendo, mas ela declara a verdade. Ela fala assim: fui eu que toquei. E o versículo 34, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus não condena, não critica, não exclui, acolhe, chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou, né? Realmente foi a fé, né? A fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ela buscou ajuda a tantos médicos, ela sofreu por 12 anos e agora estava livre daquele mal. Nesse momento, o texto volta para a história de Jairo. Então você veja, Jairo vinha com Jesus, indo para sua casa, uma multidão o aperta e a mulher o toca. E agora volta o texto para Jairo. Verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, né, o Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda se incomoda o mestre? Eu fico imaginando a cena, Jesus ali conversando com a mulher, e Jairo: vamos Jesus, vamos,
vai, bora, cara, minha casa, minha filha está lá, vamos, Jesus, não dá tempo não de você ficar atendendo esse povo, agora é minha vez. E de repente chega alguém e fala: ô Jairo, não incomoda mais não, ela já morreu, não precisa Jesus perder tempo não, até chegar na tua casa, a tua filha já morreu, não incomoda o mestre. Eu fico imaginando naquela hora assim, um balde de água fria, né, na cabeça de Jairo, dizendo: como assim, minha filha morreu? Né? Talvez você já recebeu uma notícia tão difícil no meio da sua vida, bate aquele desânimo, você fala: como assim morreu? Mas é interessante o que Jesus fala para ele, num momento tão difícil que ele estava passando ali. Jesus, sem acudir tais palavras, sem dar atenção, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Essa frase, não temas, crê somente, eu já vi em muitos carros adesivos, eu já vi em empresas, não temas, crê somente, já vi adesivos em Bíblia, porque é uma frase tão bonita, e nós precisamos dessa frase, desse versículo em nossa vida: não temas, crê somente. Ou seja, quando a gente recebe uma notícia tão ruim, não temas, crê somente. Quando parece que as coisas saem do controle, não temas, crê somente. É um texto muito lindo, um versículo muito lindo da Bíblia, porque o seu contexto é um contexto muito forte, de um homem que tinha recebido uma notícia tão trágica, de que sua filha estava morta. E Jesus continua a caminho da sua casa, versículo 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Deixa eu explicar então para vocês aqui. Jesus continua a caminho da casa de Jairo. Ele leva Pedro, Tiago e João. E quando ele chega na casa do Jairo, há um velório lá, há um funeral. A Bíblia fala que pessoas choravam, pranteavam. Jesus, ele fala assim: por que estão chorando? Por que esse funeral? A criança não está morta, mas está dormindo. E essa hora é interessante a reação de algumas pessoas. O que fala no verso 40? Riam-se dele. Olha que coisa forte. Riam-se dele. Ou seja, naquela época já tinha pessoas que riam de Jesus, zombavam de Jesus. Sempre houve os incrédulos, sempre houve os ateus, sempre existirá aqueles que zombam de Cristo, aquelas pessoas: que nada, Deus não existe, milagre não existe, Jesus, personagem histórico, sempre vai existir, desde aquela época. Mas Jesus disse: não, saiam daqui todos, tirem todos, não há lugar para zombaria, não há lugar para falta de fé, saiam daqui, deixa somente o pai, a mãe e os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. O verso 41, tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então, gente, aqui acontece um milagre, o segundo milagre, né? O primeiro milagre, a mulher toca em Jesus e a sua hemorragia é estancada. E agora o segundo milagre, que aquela menina está morta, e Jesus chega e fala: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. Interessante a frase Talita cumi, porque é uma palavra em aramaico. Como Marcos foi escrito para os romanos, o escritor Marcos traduz o que Jesus falou. Talita cumi significa: menina, levanta-te. Não é uma frase mágica. Eu já vi alguns pastores, por exemplo, quando vai orar por alguém: Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi. Não serve para nada. É uma frase: menina, levanta-te. Mas ele está orando por um homem, ele está orando não está orando uma menina.
Então, não é a frase mágica, o poder ali é de Jesus, não é da frase. É só uma frase qualquer, talita cumi, ou seja, menina, levanta-te, é simplesmente isso, não há poder nessa frase. Jesus, o poder está em Jesus, não na frase, não é uma palavra mágica. E imediatamente a menina se levantou, e o impossível aconteceu mais uma vez, mais um milagre que a ciência não pode explicar. Eu quero finalizar essa mensagem colocando algumas barreiras, dificuldades que Jairo superou, e talvez nós também superemos, ou tenhamos que superar em nossa vida hoje. A primeira barreira que ele superou, era a barreira da sua posição. Ele era um líder da sinagoga, ele era amigo dos fariseus, dos religiosos. Para eles, Jesus era um falso Messias, um falso profeta. Ele teve que romper com a crítica dos seus amigos, dos seus pares. Ele teve que dar um ato de fé, ir lá em Jesus, e pedir a Jesus que visite a sua casa. Talvez nós também hoje tenhamos vergonha muitas vezes de pedir uma oração por alguém que sofre, ou mesmo pedir uma oração pela minha própria vida. Porque não, me conhecem, como que vai dizer que eu sou evangélico? Não, ele tem vergonha. Esse homem teve que superar essa barreira. A segunda coisa que ele teve que superar foi a demora, porque há uma distância do ponto A ao ponto B, de Jesus na casa dele, e no meio dessa distância uma mulher aparece, e parece que atrapalha ainda mais o trajeto. Às vezes na vida, a gente faz um pedido de oração, e parece que não é naquela hora, não é naquele momento, mas o tempo de Deus, a gente sabe que não é o nosso tempo, e Jesus faz um milagre no tempo dele. Outra coisa que ele teve que superar, foi a falta de fé e o medo, quando veio a notícia, a sua filha morreu. Ele ficou ali perdido, teve que superar aquele momento difícil, ele teve que guardar aquelas palavras: não temas, crê somente. Medo, não temas, crê somente, fé. Talvez essas eram as duas coisas que ele precisava ouvir: vencer o medo e dar um passo de fé. E ele teve que superar também, Jairo, aquela situação no velório, aquele choro, aquela zombaria de Jesus, ele vendo tudo aquilo ali, dizendo: poxa, vocês estão rindo de Jesus? O que está acontecendo? E no caso da mulher, quais foram as dificuldades que ela superou? Primeiro, uma multidão estava ali, era brigando por espaço. Segunda coisa, os próprios discípulos faziam uma barreira de proteção. Terceira coisa, ela tinha pouca força. Eu imagino que ela, devido a 12 anos de hemorragia, ela era muito fraca, anemia, anêmica. E o mais difícil talvez era o preconceito naquela época contra uma pessoa que tinha sangue, era chamada de impura. Ela foi até Jesus, ela disse: se eu somente eu tocar, eu serei curada. Pessoal, essas duas histórias do Evangelho de Marcos, que estão entrelaçadas, uma filhinha de 12 anos, e uma mulher que sofria 12 anos. Jairo era um líder, a mulher hemorrágica, uma ninguém, excluída. Jairo era rico, possivelmente, ela era pobre, gastou tudo que tinha buscando saúde. Jairo tinha uma filhinha de 12 anos, que ele queria vê-la crescendo. A mulher havia 12 anos sofrendo de uma doença. Jairo fez um pedido público a Jesus. A mulher fez um toque silencioso, mas um toque cheio de fé. Jesus atendeu uma menina e atendeu uma mulher. E o mesmo Jesus que era ontem, é hoje e será eternamente. E nós cremos que ainda hoje Ele continua tocando, curando, visitando, transformando vidas.